A proposta, por exemplo, que o Flamengo teria feito para levar o Jeromel, ela você não pode levar em consideração se você é dirigente do Grêmio. Trocá-lo pelo Donati, mais uma quantia pequena de R$1 milhão em dinheiro, como é que você propõe algo assim? Claro, o Flamengo está no seu direito, a proposta basta o Grêmio dizer não. Mas será que o Flamengo imaginava mesmo que o Grêmio ia dizer, não, tá aí, vou trocar. Vou pegar o Donati mais esse R$1 milhão aí e você leva o Jeromel. O Grêmio disse, não, não faço. Por mais que o salário proposto ao Jeromel seja muito tentador e haverá até reunião do empresário do Jeromel e da direção do Grêmio para estabelecer exatamente essa realidade. O Jeromel renovou o contrato no ano passado por um salário muito legal para o cenário nacional, é longo até 2019, então o Grêmio está defendido por um instrumento juridicamente perfeito, é um contrato em vigor, ele é bom, ele valoriza o zagueiro. O zagueiro tem o seu nome cogitado até no mercado do exterior, mas também por clubes como o Flamengo. O Grêmio não reforçaria o Flamengo numa Libertadores. Tudo isso vai ser conversado. Então a parte legal é essa, Jader. Os jogadores do time titular da Copa do Brasil estão todos mantidos. Mas o Douglas, na entrevista dele, o Jeromel, na entrevista dele semana passada, e o Renato Portaluppi, os três pediram reforços à direção do Grêmio. Não parece que sejam textos cada um por si. Da maneira como foi feito, Jeromel mais Renato mais Douglas, isso parece bem articulado, conversado entre as partes, né? E a direção do Grêmio ainda não se manifestou, embora seja óbvio que o Grêmio está procurando reforços. O que lhe falta é a chamada La Plata. E até em cima disso, amigos, esse discurso que tem sido público agora, né, reiterado, Jeromel, Douglas, Renato, a própria questão envolvendo o zagueiro, vocês imaginam que possa dar uma atrapalhada nesse andamento inicial do Grêmio? Lidar com uma situação como essa, não tem dinheiro e precisa reforçar elenco para dar uma resposta numa Libertadores? Eu acho que para a Libertadores o Grêmio precisa de mais gente. Ainda mais se comparar o time do Grêmio, que é um bom time, mas se você observar, comparar o elenco do Grêmio com o elenco do Flamengo, do Palmeiras, do próprio Atlético Mineiro, o time pode estar próximo, mas o elenco está distante. Para a Libertadores faz muita diferença. Tem o tempo até março para enxertar gente nesse elenco do Grêmio. Dá tempo ainda, mas tem que mexer. A diretoria tem que encorpar, né? Não é mexer, tem que encorpar. Tem tentado e tem dado, não falar só azar, mas assim, não tem conseguido alguns nomes até que já estavam próximos de serem contratados e aí surgiu problemas da lesão que não sabiam e aí descobriram e acharam melhor realmente não contratar. E aí vai ficando também, o tempo vai passando, as suas opções no mercado vão diminuindo e vão sobrando aquelas realmente de maior vulto, né, financeiro. E aí aparece o problema de quase toda a equipe brasileira que não tem tanto poderio financeiro para poder chegar e buscar, principalmente na América do Sul, que é o local onde os brasileiros têm buscado mais, né? Quando não consegue no mercado interno, vai no mercado sul-americano. O episódio Jeromel, até que ponto pode atrapalhar esse início de caminhada, esse início de temporada, se é que vai atrapalhar alguma coisa? Eu acho que não atrapalha. Não? Eu acho que não. A não ser que haja uma indefinição com o jogador, que não se coloque para ele a situação clara. Mas pelo que o Maurício falou, ele tem contrato, o contrato é longo e é bom. Eu perguntei para ele anteontem, antes do jogo, na véspera do jogo, na zona mista da seleção, e ele disse que o próprio Tite falou para ele, olha, jogue muito no seu clube, nós estamos observando, ele foi convocado jogando pelo Grêmio, está exposto, está jogando Libertadores, a não ser que haja que ele não sinta clareza das pessoas da direção do Grêmio, aí pode ser que atrapalhe, mas essa proposta, o Jeromel não tem nem como pedir para que o Grêmio aceite, por exemplo. Ontem, por exemplo, a gente falou aqui no programa que parecia muito claro o detalhe. O Grêmio ajustar com o Jeromel, com o seu empresário, enfim, com o seu representante. O Maurício pode até confirmar, e não sei se ele tem a mesma opinião, mas parece muito claro que o Grêmio precisa apenas ajustar esse ponto, né, Maurício? De dar essa valorização, mesmo que ela seja uma valorização pequena dentro desse contrato já vigente do Jeromel, para que as coisas continuem sendo tocadas da forma mais natural possível. Se é que vai haver também essa valorização por parte do Grêmio com relação ao jogador, de dar um valor a mais para ele, ou sentar, conversar e encerrar o assunto. É que no cenário ideal a gente lida assim, são três partes, as três partes conversam e chegam a um acordo. O acordo pode ser, por exemplo, olha, eu estou na seleção, eu fui fundamental na Copa do Brasil, eu sei que eu acabei de renovar contrato, mas eu mereço uma valorização, o Grêmio pode dar? O Grêmio faz a conta e diz, olha, vamos sim.
Mas se isto não acontece, se o Grêmio se sente impedido de fazer isso porque já está com as suas contas todas no limite, o Grêmio está defendido por um instrumento juridicamente perfeito chamado contrato. E não é um contrato defasado, isso é importante de dizer. A renovação do Jeromel aconteceu na segunda metade do ano passado. O Jeromel está representado nos seus valores de cenário nacional bem. Eu não quero falar de valor, porque eu não sou fiscal do salário dos outros. Mas, tanto quanto a gente saiba, é um salário que você vive muito confortavelmente e, em dado momento, se vier uma proposta que seja boa também para o Grêmio, o Jeromel vai ganhar o seu dinheiro a mais em outro lugar. Não é o caso neste momento. É por isso, Jader e amigos, que eu tenho elogiado o que está fazendo o presidente Romildo Bolzan. Ele simplesmente diz, eu não tenho proposta. A proposta que houve, dá para dizer que não houve, porque ela é tão ruim, seja do mercado do exterior. Hoje se diz, por exemplo, aqui na coluna do Zine Pires, na Zero Hora, que o empresário, o Portela, empresário do Jeromel, disse que um clube turco ofereceu 17 milhões de reais pelo Jeromel. Vou falar sério, né? O Jeromel é zagueiro de seleção, o Jeromel tem valor, tem uma multa rescisória, então chega perto desse valor da multa rescisória. Não pode fazer rapina no cenário nacional. O Grêmio não pode se obrigar a vender por 17 milhões de reais um zagueiro para o cenário exterior, um zagueiro de seleção brasileira. A multa para o exterior é de 60 milhões de euros, a multa para o Brasil é de 60 milhões de reais. Quem quiser bancar, leva o Jeromel, está fazendo tudo direitinho. Se não for assim, pagando a multa, tem que conversar. Como o Grêmio precisa do Jeromel, ele está muito bem ao dizer, não sai negócio a menos que ele seja bom também para mim. Maurício, vamos falar do Inter, porque do outro lado o Antônio Carlos Zago, né, o técnico do Internacional, tem um início de temporada onde ele vem conhecendo o elenco, vem montando aquilo que ele entende como ideal, né, desse novo Inter que vai ter o desafio inicial no Campeonato Gaúcho contra o Veranópolis, mas especificamente para montar o Inter para atravessar a Série B. Quais são as principais dificuldades que você vê desse início de trabalho do Antônio Carlos e aquilo que vai fazendo com que o torcedor do Inter comece a imaginar, assim, dentro de um cenário relativamente normal, né? Poxa vida, o Inter vai se ajustar, vai ser um time competitivo a ponto de brigar fácil para subir para a Série A mais uma vez, ou no Campeonato Gaúcho de manter essa hegemonia. Como é que você está vendo esse início de começo de trabalho, digamos assim, do Antônio Carlos Zago? Jader, tudo está por fazer no Internacional de 2017. A amostragem do jogo treino contra o Tubarão, que foram 4 partes de 30 minutos, o Tubarão foi melhor do que o Inter nos 4 tempos de jogo. Só que aí entra o que nós estávamos falando aí na mesa antes. O Tubarão já treina há mais tempo, já fez 5 jogos treino. Entre jogos e jogos treino, já fez 5 neste ano. Subiu da Série B para a Série A do Catarinense, está em melhor condição física. Independentemente do resultado, até ganhou de 2-1 o jogo treino, mas não é o placar que vai fazer essa diferença. O desempenho do Tubarão foi melhor do que o do Internacional. Então, a primeira amostragem foi preocupante, porque os jogadores estão com a confiança no porão. Os jogadores vêm dar passe para trás, perto dos zagueiros. E como os zagueiros receberam do meio-campista esse passe para trás, o que eles fazem? Eles dão um balão para se livrar da bola. A falta de confiança é o que mais impressiona logo de cara nesse time do Inter. Não dá para dizer que já haja um time titular, porque o Antônio Carlos Zago não tem base do ano passado. Ele não pode usar como base um time que foi rebaixado para a Série B. Então ele começa do zero. Tanto é que no treinamento de hoje de manhã, as 3 modificações que ele fez no time titular resgataram jogadores que no primeiro momento estavam, se não descartados, estavam não priorizados. O Paulão treinou entre os titulares na zaga, o Andrigo, que foi melhor do gauchão do ano passado, voltou a ser titular hoje, e lá na frente entrou o Ailon, que fez o único gol do Internacional nesse jogo treino da última terça-feira. Não dá para dizer que estarão em campo contra o Veranópolis, porque não há time titular. Há uma experiência em andamento, o Antônio Carlos partindo do zero, como eu disse, para chegar num time que represente ao torcedor, que é muito diferente do ano passado. Porque nada do ano passado pode servir como base, só como não fazer. E a grande diferença aqui é também o retorno do D'Alessandro. No primeiro momento desse jogo treino, a bola mal chegou no D'Alessandro. Não só porque bem marcado, mas porque o serviço de passe dos volantes não veio, porque não tinha passagem dos laterais, porque o passe era muito para trás e nem chegava no D'Alessandro. Então estas coisas todas são as tarefas mais imediatas do Antônio Carlos Zago. Antes da questão tática ou técnica, eu diria que o quesito confiança é aquele que o Zago vai ter que tratar mais detalhadamente.